Legal! Eu sou a Carol. E eu sou a Luíse. Somos criadoras do Halloween, um curso prático dedicado especificamente a falar sobre como inserir o inglês na rotina do seu filho de forma lúdica e natural, mesmo que hoje você não fale nadinha de inglês. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade ou até complicado demais. Então, antes de te dar o passo a passo de como você pode ter os mesmos resultados que os nossos ou dos nossos alunos, conheça um pedacinho da história da Lucélia. O bilinguismo já faz parte da nossa rotina familiar há pouco mais de 8 anos, mas não é com o inglês. E eu não acreditava que era possível introduzir o inglês na minha rotina familiar, porque eu não tenho fluência. Eu comecei do zero e eu não acreditava que era possível do zero trazer para dentro da nossa rotina. E o Lírio Bilíngue veio para mostrar para mim, para a gente, para nossa família, que sim, isso é possível. Foi uma grata surpresa ver as nossas crianças, minhas crianças, devolvendo no idioma inglês o pouco que eu estava oferecendo para elas em pouco mais de 15 dias de começado a aplicar o método. A gente está colhendo muitos frutos. Nós estamos há pouco mais de 4 meses fazendo e os resultados são mais surpreendentes do que eu esperava. Me. Can I have a waffle? Yes. Please. That is working, girls. Viu que demais? A Lucélia já fazia a criação bilíngue porque dominava o espanhol e resolveu encarar o desafio de incluir um idioma que na época ela ainda não dominava. Vale ressaltar que esse resultado incrível em tão pouco tempo é totalmente possível para qualquer pessoa que se comprometa. E é por isso que estamos aqui para te ajudar a entender tudo que você precisa fazer para inserir o idioma mais falado do mundo aí na sua casa ainda hoje. Lembrando que apesar de gratuito, o conteúdo do Halloween é realmente completo e pensado em ajudar o maior número de pessoas possível de forma prática. Nós, inclusive, preparamos uma aula onde o seu pequeno vai participar e interagir com você e com a gente ao mesmo tempo. Vai ser spectacular. I can't wait. Por isso, eu peço que você aproveite essa oportunidade. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais clareza sobre inglês de verdade na infância, independente de qual momento você se encontra agora. Se não conhece sobre a criação bilíngue, se já fala inglês aí na sua casa, se é fluente, se não fala uma palavrinha sequer, se tem filhos pequenos ou se já não estão mais na primeira infância. Este movimento é para qualquer pessoa que tem vontade que o filho domine um segundo idioma de maneira totalmente natural. Ao final de cada aula, vamos te dar instruções para a aula seguinte. Portanto, é super importante que você fique até o último segundinho de cada vídeo para entender o que será esperado de você nos nossos próximos encontros. E o conteúdo do Halloween ficará disponível para ser assistido até as 23h59 da próxima segunda-feira. Depois disso, as aulas sairão do ar e você terá perdido a oportunidade de inserir o inglês aí na sua casa, expandindo a visão de mundo do seu pequeno. Recados dados. Shall we? Por volta da 26ª semana, o sistema nervoso continua a amadurecer e aperfeiçoar a atividade das ondas cerebrais para os sistemas visual e auditivo, e o bebê continua a responder aos estímulos externos, movimentando-se ao ritmo da música e ao ouvirem a voz dos pais e familiares. É comprovado que quando os pais conversam ou colocam música para o bebê na barriga da mãe, ele reconhece ao nascer esses sons, remetendo a ele o conforto e a segurança que tinha no útero. Isso significa que, por mais novo que seu filho seja, e mesmo que ele não fale ainda, ele vai reconhecer os idiomas a que for exposto. Afinal, nenhum bebê sabe em que país vai nascer e qual língua vai falar. Falar é tão natural para uma criança quanto começar a andar. É um processo. Primeiro, ele engatinha, depois arrisca se levantar, se equilibrar, cai, levanta, arrisca uns passos, cai de novo, levanta de novo, até que um belo dia ele dá um, dois, três passinhos em sequência e finalmente anda. Aprender um novo idioma também é um processo. Você não precisa esperar ser fluente para começar e o seu pequeno não precisa ter determinada idade para ser exposto a uma segunda língua. O que vai mudar é como a língua será apresentada à criança. Afinal, você não vai começar a falar um segundo idioma com um bebê da mesma forma que começaria a falar com uma criança de 7 anos. As fases são completamente diferentes. Portanto, as estratégias também precisam ser. E já que estamos falando sobre ser estratégica, deixa eu te contar como foi começar a criação bilíngue com meu filho desde bebê, com aquele inglês de quem fez cursinho na adolescência, o básico. Houve uma época em que eu achei que seria só falar inglês, mas me enganei completamente. Com o tempo vieram os desafios, e foi só depois de estudar a fundo sobre isso e começar a seguir algumas estratégias que faziam sentido para mim e para minha família naquele momento, que os resultados começaram a aparecer de verdade.
Durante esse tempo, me aperfeiçoei, estudei, me formei em letras, com monografia sobre o desenvolvimento cognitivo e neurológico das crianças bilíngues, escrevi um livro, criei cursos e hoje faço mestrado em neurociência com foco em bilinguismo infantil. Sem dúvidas, a melhor decisão que eu tomei na minha vida e na vida do meu filho hoje, com quase 8 anos, bilíngue e alfabetizado em português e inglês. Você achou que era só ensinar algumas palavrinhas em inglês para o seu filho? Você se enganou. É preciso consistência e paciência. E alguns dias serão mais fáceis do que outros. O que eu estou te falando é que não será como um trampolim, onde você desce um momento e sobe no outro, mas é como escalar uma montanha sem um mapa da trilha. É um trabalho emocional, assim como tudo na maternidade e paternidade. Leva tempo, esforço e muitas vezes a ajuda das pessoas ao seu redor, apesar de você não poder contar com ela. A parte boa é que, eventualmente, você chega ao topo, olha para trás e percebe o quão longe você chegou. E não é sobre ser fluente ou não para começar, é sobre decisão. Eu já era fluente quando a Sophie nasceu, mas só comecei quando ela tinha uns 8, 9 meses. Eu queria, mas ainda não tinha decidido começar. No Instagram, @littlebilingue, eu comecei a compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia e percebi o quanto as pessoas tinham interesse nesse assunto, mas não sabiam o que precisavam fazer para terem os mesmos resultados com os filhos. Decidi, então, começar a ensinar os pais a ensinarem os filhos, passando por cima de todo mundo que dizia, não vai dar certo. E de antemão, eu já te aviso que nessa jornada vai aparecer muito mais pessoas para te desencorajar do que para te apoiar. Mas acredite, depois de um tempo, vai estar todo mundo te perguntando como foi que você fez, como que você ensina. Bom, então vamos lá, vou aqui falar um pouquinho para vocês a diferença entre o jeito convencional e a criação bilíngue. Esse jeito convencional é o que geralmente a gente espera que a criança faça ou aprenda numa escola, num cursinho, alguma coisa assim, tá bom? Bom, a conexão com a língua é o mais importante. Por quê? Quando a criança ela vai sendo exposta ao idioma, simplesmente é uma coisa nova para ela. Só que muita gente, inclusive alguns de vocês talvez tenham essa sensação com o inglês de que eu não gosto de inglês, eu odeio o inglês porque eu aprendi de uma forma X. Só que não teve conexão, ninguém odeia uma língua por nada, né? A gente odeia a maneira com que isso foi exposto para a gente. Por isso, a conexão com a língua é o mais importante, né? O que eu sempre falo. A estratégia, que eu vou falar um pouquinho já já, é mais importante do que o idioma nesse início. É falar por falar, qualquer um faz, mas a criança tem que querer aprender. Ela tem que querer absorver essa língua. E no jeito convencional, né, os professores em cursinhos, em escolas, eles lidam com muitos alunos ao mesmo tempo, muitas turmas, né? Mesmo que seja um aluno, ele não tem só um aluno na vida dele, ele tem vários alunos. E esse olhar para cada caso é diferente quando a gente faz isso, né? A gente pai, a gente mãe, a gente faz isso porque a gente conhece as crianças, né, muito bem. A gente conhece, ninguém conhece os nossos filhos como nós. Por isso, a gente consegue perceber bastante quais são os interesses dele, como é a nossa rotina, como esse outro idioma seria inserido no dia a dia dessa criança e como essa criança iria se conectar com ele. Porque, como eu falo, não adianta só falar a língua. Eu sempre pego o exemplo de muitas famílias que moram fora do Brasil. Tem famílias que moram, né, em vários lugares e fazem o português como língua de herança, ou seja, falam o português com as crianças. Só que a longo prazo, muitas vezes as crianças elas não conseguem absorver e falar o português. Por quê? Porque falta uma estratégia, falta uma conexão certa e como saber aplicar. Então, o mais importante é se conectar com a língua. Como a criança se conecta com a língua, né? Se você pensa que é uma aulinha, né? Eu vou sentar, vou preparar algumas palavras que eu vou usar, vou ensinar algumas coisas, não vai ser assim, já tira isso da cabeça. Esse é o jeito convencional, e a gente não está aqui para passar o convencional você acha em qualquer lugar. Aqui é o que você vai ter resultado de verdade. Então, não é com isso de, eu vou fazer, vou preparar, vou me organizar. Não. Como que você aprendeu português? Como o seu filho aprendeu português? Ele aprendeu numa aulinha de português ou ele aprendeu vivendo a língua e se conectando realmente com o idioma? Ou seja, aqui nessa primeiro tópico que eu estou falando da conexão, você vai observar o que o seu filho se interessa, vai observar como é o seu dia a dia, qual é a sua rotina, quais são os seus maiores
momentos de conexão com o seu filho durante o seu dia, né? Porque a gente tem um dia corrido, sim, a gente faz, mesmo que não trabalhe fora, a gente tem muita coisa para fazer em casa. Só que a gente tem que ter momentos de conexão. Se você não tem momento de conexão com o seu filho real, é importante que você tenha. Então, tente inserir aí em algum momento essa conexão com o seu filho, porque isso é extremamente importante até para a sua relação de mãe e filho, ok? Bom, então, conexão com a língua é mais importante, já estamos sabendo disso. Como inserir? Observando a criança. É a criança que vai te indicar como inserir. Por exemplo, o meu filho, ele não gosta muito de brincar de massinha, de brincar de quebra-cabeça, ele gosta mais de brincadeiras mais ativas, né? De jogar futebol, de correr, de fazer alguns jogos de tabuleiro em casa. Então, eu percebi que não adianta eu impor para ele o que eu gosto de fazer, porque eu gosto de brincar de massinha, eu gosto de sentar e brincar de massinha com ele, mas é o que eu gosto. E a criação bilíngue não é para mim, é para ele. Com isso, eu sempre, quando eu quero realmente passar para ele alguma coisa, é nesses momentos que eu passo, nesse momento em que eu realmente estou entregue numa atividade com ele, numa brincadeira com ele. Né? Ou então, às vezes a gente está na cozinha, ele adora cozinhar comigo. Nesses momentos eu falo, não, agora é só inglês, porque é nessa hora que eles vão absorver mais. E isso para qualquer caso, tá? Seja seu filho ou não, as crianças só absorvem quando a gente realmente está entregue e conectado com eles. Por isso, a conexão com a língua é o mais importante, tá bom? Bom, ambiente bilíngue de verdade. Não adianta, né, você falar para o seu filho que tem que assistir TV em inglês, que tem que assistir desenho em inglês, que tem que ler em inglês, se você não faz isso, né? Então, a gente é um exemplo, cria um ambiente bilíngue, faça com que a criança ouça o inglês, mesmo que indiretamente ao longo do dia. Então, musiquinha, brincadeira, a rotina, né, inserir em alguns momentos, algumas coisas escritas, talvez, escrever certas coisas em alguns lugares, se você gosta de fazer isso, ou então você assistir a sua série, assistir a um vídeo no YouTube em inglês, inserindo realmente a língua em casa, no ambiente. Não é só diretamente que a criança absorve a língua, indiretamente também. Então a gente tem que começar a dar um exemplo bom, porque a gente aprende o inglês também, né? A gente começa a absorver alguns vocabulários, aprender alguma coisa, enfim. Então, esse ambiente bilíngue, ele tem que ser de verdade. Inclusive, eu já trabalhei com muitas escolas que os pais falam, nossa, porque o meu filho não fala inglês em casa. Por que ele não está falando inglês em casa se ele estuda numa escola que fala inglês? Né? Geralmente isso acontece porque em casa não é colocado o ambiente bilíngue, não é colocado para a criança que ela tem que falar inglês em casa também, que ela pode falar inglês em casa. Então, a gente tem que chamar a criança para a língua e tem que chamar muito mais também para essa conexão que eu também falo inglês. Aqui em casa, o ambiente de casa é um ambiente também de inglês. Para a criança, por exemplo, tá sozinha no quarto dela brincando em inglês. Por quê? Porque ela colocou a cabecinha dela, o cérebro dela conseguiu colocar em prática que todo aquele ambiente ali é em inglês, é uma vivência realmente em inglês. Então, coloca música, ouça suas coisas em inglês, tente conversar talvez com o seu marido, com a sua esposa, e algumas coisinhas em inglês, mesmo que você não saiba muito, mas quando ele estiver por perto, tentar preparar nem que seja uma frasezinha pronta ou outra, para ela poder para ela poder observar realmente que em casa a gente também fala inglês, ok? Então, para realmente ela absorver isso, a criança absorver, você tem que preparar um ambiente bilíngue, ok? A estratégia e o olhar individual para a criança. Tem um pouquinho aí do que eu falei no primeiro tópico, da conexão com a língua, e isso tudo que eu estou falando, eles são bem diferentes do jeito convencional, né? No jeito convencional, a gente tem uma aula pronta, a gente prepara aquilo para a criança. Às vezes pode ser que mude uma coisinha ou outra, mas eu vou ensinar determinado assunto. E em casa, não. Em casa, eu não vou focar no que eu vou ensinar. Eu vou viver a língua e conforme eu vou vivendo, a criança vai absorvendo. Então, essa é a diferença, por exemplo, de aquisição e aprendizagem. Como que é uma aprendizagem de qualquer coisa? Tem um ambiente preparado, tem um mediador, tem um conteúdo que foi previamente
preparado, tem uma hierarquia de conteúdos que serão expostos para a criança. Então, primeiro eu vou falar disso, depois eu vou falar daquilo, para enfim chegar naquilo outro. Isso é uma aprendizagem e a forma como o cérebro absorve a aprendizagem é diferente da forma como o cérebro absorve a aquisição. Na aquisição, não tem conteúdo prévio, não tem o vocabulário que eu vou usar, uma hierarquia de coisas, não tem um ambiente preparado, né? O ambiente preparado geralmente é a sala de aula, ou então a sala onde a criança vai absorver, aprender aquela coisa. E quando o cérebro ele absorve por aquisição, é muito mais fixo que esse conteúdo fica na cabeça. Tanto é que geralmente quando alguns professores, por exemplo, de ciências querem que a criança realmente absorva, eles vão sair da sala de aula e vão viver aquele assunto XYZ, ele está trabalhando em sala de aula. Porque é assim que o cérebro mais absorve, na aquisição. E eu digo isso com propriedade, porque eu fiz cursinho de inglês, aprendi inglês quando eu era adolescente, mas eu só aprendi inglês de verdade quando eu comecei a falar inglês com ele, com meu filho em casa. Quando eu comecei a viver o idioma, né? Eu nunca tinha vivido, eu tinha aprendido. Bom, então, nesse caso aqui da estratégia e do olhar individual para a criança, na criação bilíngue, que não é o jeito convencional, eu vou, primeiro, o foco é sempre a criança. Ou seja, qual é a idade dela, qual é o nível de inglês, qual é o nível de exposição, como ele se interessa pelo inglês. Porque o primeiro ponto é chamar a criança para perto do inglês. Não é enfiar vocabulário goela abaixo, é fazer com que ele queira absorver. Então, quando eu for realmente começar isso, eu tenho que avaliar tudo isso, né? Nível de fluência, o meu nível de fluência, que a gente vai falar isso em outra aula. E, enfim, então é sempre estratégico, sempre. E até um certo momento, alguns meses aí, eu vou ter que mudar a minha estratégia para a criança poder absorver cada vez mais. Então, essa é a principal diferença entre quem tem resultado e quem não tem, quem acha que é só falar. Se fosse só falar, todo mundo, todas as crianças conseguiriam absorver outra língua. E não, a gente realmente tem que ter esse olhar individual, perceber qual é o interesse da criança, como eu vou chegar nela naquele momento, ou então, às vezes, ele está em outra fase, um outro estágio da língua, porque o bilinguismo tem estágios de fala, assim como a criança absorvendo uma língua monolíngua, ela vai ter estágios e fases que ela vai seguir. E assim também é no bilinguismo, no multilinguismo. A criança, ela vai ter estágios, eu preciso conhecer esse estágio para saber como estimular a criança nesse e passar para o próximo estágio. Eu sei que pode parecer que é muita coisa, que é muito difícil, que você não vai conseguir, mas não, é simples. E quando a gente entende isso, só saber, a criança agora ela não está falando, ela só está entendendo, então ela está no período do silêncio. Bem, como que eu posso estimular a criança no período do silêncio? De tal e tal jeito. Enfim, então, essas estratégias vão guiar a gente, né? E esse olhar para a criança, do que ela realmente gosta, de como ela vai absorver, é o que vai ser o diferencial de você ter resultado. E quem não tem resultado é quem não tem esse principal estratégia e olhar individual para a criança, ok? Bom, o outro é o multiculturalismo for real. O que é o multiculturalismo for real? A gente não está vivendo aqui no Brasil a cultura inglesa no nosso dia a dia, né? A gente vive aqui a cultura, né, brasileira e com outras influências de outras culturas também. Só que para a gente, para a criança, ela perceber, né? Essa é a principal diferença quando a criança muda a chavezinha dela. Ela percebe que ela não é a única criança no mundo que fala inglês. É que existem muitas pessoas. E a gente só consegue demonstrar isso com o multiculturalismo, que é por isso que a gente está aqui com todo esse fundo de Halloween, né? Eu tô aqui com esse negocinho de bruxa. Por quê? Para poder trazer o multiculturalismo. Então, Halloween, Thanksgiving, tem outras datas aí também que são importantes de trazer para a vida da criança, para a realidade dela. Por quê? Quando a gente fala de multiculturalismo, a gente não quer dizer que a gente vai subtrair a nossa cultura, que eu vou parar de. Não, ela não pode ter influência da cultura aqui do Brasil. Não, é uma multiplicação. Então, tudo isso que ela já tem no Brasil, ela vai ter também com a língua inglesa. E aí você pode pegar datas comemorativas, que eu particularmente gosto muito de fazer. No Thanksgiving, a gente sempre faz doação. Geralmente a gente vai para a ONG, faz doação junto. E no Halloween também, a gente faz trick or treating, a gente monta em casa
o nosso Halloween, porque é isso, é a vivência de outra cultura que a criança realmente vai ter essa absorção da língua e ela vai perceber também que tudo bem ser bilíngue. Tem muita criança que às vezes passa um pouquinho de vergonha ou fica, não só eu. Quando a gente trabalha realmente esse multiculturalismo de verdade, é que a criança consegue ter esses resultados e perceber que tá tudo bem ser bilíngue. Então, datas comemorativas, receitas típicas, a gente fazia muito pancakes em casa, tem alguns bolinhos de maçã que também são típicos. Enfim, isso tudo é o multiculturalismo e que a gente vai ter resultado. É por isso que a gente está fazendo o Hello Week, para trabalhar esse multiculturalismo e vocês entenderem que não tem problema, né, a gente comemorar o Halloween da nossa maneira, mas para a criança realmente ter essa vivência da outra língua, essa vivência de outra cultura. E é isso, não é só falar inglês. Falar inglês é uma partezinha. Tem muitas outras partes e uma delas é essa vivência do multiculturalismo, ok? E, por fim, a vivência é a chave, que é isso tudo que eu estou falando, né? De estratégia, de conexão, de multiculturalismo. A criança precisa viver o idioma, assim como ela vive o português. Né? Você pode falar, não, Luiz, mas eu ainda não tenho o vocabulário que eu tenho no português. Ou então, eu sou nativa daqui, eu não sou nativa do inglês. Isso não significa nada. Não tem diferença, não tem problema você não ser fluente, não tem problema você não ser nativo. Né? Como eu falei aqui algumas vezes já, tem gente que é nativo do português e não tem resultado. Por quê? Falta, às vezes, multiculturalismo, falta, com certeza, estratégia né, individual, o ambiente, enfim, faltam muitas coisas. E essa vivência é a maneira com que a criança vai adquirir a língua. É assim que ela realmente vai absorver a língua. É com a vivência. Não adianta achar que só com a aulinha todo dia ela vai absorver. Quando a gente tem aulinha, como a gente tem um conteúdo prévio, né, do jeito convencional, a gente tem lá, não, eu vou ensinar isso, isso, isso. Só que quando a gente fala, né, por exemplo, estou falando aqui agora com vocês, da aula, e eu posso simplesmente ver e falar, nossa, gente, isso sabe o que aconteceu ontem. O Arthur, ele foi e começou a subir a parede e falou que ele era o Spider Boy. Vocês percebem que quando eu mudo o assunto, eu estou trazendo aqui várias outras palavras, várias outras frases diferentes. Essa é a diferença de uma aula para uma vivência, né? Eu estou conversando, e aí eu migro para outro assunto. Então, você está em casa com seu filho, aí você vai fazer comida e vai trazer um outro vocabulário que você não esperava antes. Ou então você vai, né, dar banho nele e vai falar sobre partes do corpo, sobre ensaboar, vai cantar musiquinha. E isso é viver, né? Então, não se preocupe se você não é fluente, se você não é nativo. Eu comecei sem ser fluente, tá? Eu comecei com um nível de inglês bem baixo. E hoje o meu filho já lê inglês, escreve inglês, dá aula para mim de inglês, basicamente, porque eles vão, com a vivência que a gente não teve em inglês, eles vão se desenvolvendo muito melhor na outra língua. Bom, gente, é isso. Essas são as principais diferenças entre o jeito convencional e a criação bilíngue. Mas agora eu queria fazer uma brincadeira com vocês para saber o conhecimento que vocês têm sobre bilinguismo. Ok, vamos lá então. Preparados? This is the level 1, so this is easy. Let's go by true or false. So, falar mais de um idioma com a criança pode causar atraso na fala ou confusão. True or false? Vou esperar vocês responderem. O que vocês acham? Let me see. False, of course it is. É impossível que um outro idioma possa confundir alguém. Não há nenhum estudo, nenhuma comprovação de que isso acontece, né? Primeiramente, a gente tem que entender que existem países multilingües aí. Imagina se todos esses lugares a criança nascesse confusa ou tivesse atraso de fala. Olha quantas pessoas a gente teria confusas na vida, né? E a gente também tem que entender o que é confusão. Confusão é quando a criança não consegue se comunicar, não tem coesão, não tem coerência. E se alguma criança tiver atraso de fala ou alguma confusão no momento de fala, não tem nada a ver com ser bilíngue. Tem a ver com o desenvolvimento cognitivo dela, com outras razões, e não é o bilinguismo que vai, né, atrapalhar nisso. Enfim, não existe nenhuma comprovação, muito pelo contrário. O que mostra aí é que o bilinguismo ele facilita a fala. Bom, crianças bilíngues têm a memória melhor que a de quem fala um idioma e elas são mais criativas. Vamos lá, true or false? O que você acha?
Of course, this is true. Bom, pelo fato do idioma estar ligado à memória, a gente tem dupla representação de tudo, né? O mundo é duplamente representado em uma língua e em outra. E isso trabalha muito a memória, e que bom que trabalha muito alguma coisa, porque essa área do nosso cérebro, né, além de outras áreas, como a criatividade, ela fica sendo constantemente trabalhada e ela vai aumentando essa área no nosso cérebro, ela vai ficando maior. E toda a parte da língua, ela fica aqui na parte pré-frontal do nosso cérebro, que tem outras áreas aí muito importantes, como a memória, a criatividade e outras coisas mais. E como aqui vai sendo muito trabalhado, tanto pela língua quanto pela memória, tudo que está aqui vai sendo aumentado e mais bem trabalhado. Então, daí se você cortar o cérebro no meio de uma pessoa monolíngue e uma pessoa bilíngue, esse cérebro da pessoa bilíngue vai ser diferente. Ok? Então, por isso, a gente bilíngue, nós temos muitas vantagens. E por que não trazer essas vantagens também para a vida dos nossos filhos, né? Let's go! Now this is multiple choice, ok? Vocês vão ter múltipla escolha aí para vocês decidirem. Para se tornar bilíngue, a criança precisa de... O que ela precisa? Assistir a horas de vídeo no YouTube sozinha. Letra B, ser mais inteligente do que outras crianças. Letra C, ser fluente em sua língua materna primeiro. Ou letra D, ser exposta a uma segunda língua através de interação social. Vou esperar vocês aí. Letter A, B, C or D? C. Letter D, of course, ser exposta a uma segunda língua através de interação social. Para que a criança absorva, para que a criança fale outra língua, é necessário que ocorra através da interação social. É necessário, sim, é necessário por quê? Porque a criança ela precisa ter uma conexão pelo cérebro mesmo. Uma criança comprovadamente absorver outra língua, ela precisa de interação social. Já fizeram testes para a criança absorver uma língua de outra maneira e não conseguiram, apenas com interação social. As horas de vídeo do YouTube, elas ajudam quando a criança já fala, uma criança aprende um vocabuláriozinho ou outro, mas ela não se torna bilíngue por isso. Ser mais inteligente do que outras crianças faz o menor sentido. Qualquer criança pode ser bilíngue. Isso não faz sentido. E se é fluente em sua língua materna, primeiro também não tem porquê. Você simplesmente vai perder um momento, uma janela muito importante para a criança absorver outra língua. Então, só estar exposta a uma segunda língua através da interação social. Só isso. Quais são alguns benefícios do bilinguismo na infância? Letter A, empatia. Letter B, rapidez na hora de solucionar problema. Letter C, autonomia. Ou a letra A, B e C estão corretas? Qual que você acha? Vou deixar aí você pensando um pouquinho. Let's go, let's see. Todas estão corretas. Sim, vocês têm noção de que o bilinguismo, ele trabalha tanto o cérebro que até a empatia das crianças é mais bem trabalhada? Vocês sabiam disso? As crianças bilíngues, elas são comprovadamente mais empáticas do que as crianças monolíngues. Então, se você quiser dar uma pesquisada em Albert Costa, empathy, vocês vão ver vários artigos de como a empatia realmente é a mais trabalhada. A autonomia também, crianças bilíngues são mais autônomas, conseguem se virar melhor, e elas também têm rapidez na solução de problemas. E isso tudo é muito vida prática, são coisas muito importantes para a criança ter, né, conforme ela vai se desenvolvendo e crescendo. Isso acontece porque o bilinguismo ele ativa e trabalha várias áreas do cérebro. Além disso, né, somado ao fato de que o cérebro se adapta e se molda ao que sempre é exposto, essa capacidade do cérebro se chama neuroplasticidade e todo mundo tem. Então, bilinguismo mais neuroplasticidade, isso faz com que o cérebro tenha vários benefícios e vantagens por conta do bilinguismo. Incrível, né? Agora, depois de tudo isso, a gente vai para o level 3, tá? Agora, vocês já passaram, já aprenderam bastante coisa. E eu brainstorming, queria fazer uma perguntinha para vocês. Como seria um ambiente bilíngue ideal para a criança? O que você acha que seria ideal para uma criança se tornar bilíngue nesse ambiente? Vamos lá? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Let's go. Bom, vocês lembram que eu falei um pouquinho anteriormente sobre a criança ela querer se conectar com a língua, né? Sobre a parte do ambiente bilíngue,
sobre as estratégias, e isso tudo seria um pouquinho do ambiente bilíngue ideal, né? Você mostrar para a criança que você assiste as coisas em inglês, que você lê alguma coisinha em inglês. Aqui em casa funciona muito a leitura em inglês. O Arthur só gosta de ler em casa em inglês, porque eu começava a ler, eu leio muito artigo, muita coisa para as minhas pesquisas, e é tudo em inglês. Ele me vê lendo inglês e ele acha normal. Isso é um ambiente bilíngue, por exemplo. Né? Além disso aqui, né, a exposição ela precisa estar ligada às atividades cotidianas. Então, a gente criar na hora de estar cozinhando, now I'm gonna use the blender. Então, agora eu vou usar o blender. Ele vai fazer barulho, tá bom? É muito noisy. E aí, então, barulho. Aí você vai lá, usa o liquidificador. Olha só esses exemplos aqui do quanto a gente consegue criar um ambiente bilíngue. Né? A gente precisa dar foco ao lúdico. Então, você está brincando com a criança, você vai brincar em inglês, porque o ambiente da casa, ele é bilíngue. Você não precisa só falar inglês, mas ele é bilíngue. Então, o inglês também está em casa. Né? A exposição ela precisa estar apoiada por objetos específicos. Então, aqui em casa a gente tem o Mickey Mouse. O Arthur ganhou de uma amiga minha que veio para Disney, e o Mickey ele só fala inglês, porque ele veio da Disney. Lógico, ele não é. E aí a gente usa isso. A gente sempre usava muito isso no ambiente bilíngue. Então, ele ia brincar com os bichinhos dele, ele traduzia para o Mickey algumas coisas em inglês. Enfim, isso tudo é a inserção do inglês de forma natural e leve, é a vivência. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem realmente absorver o quanto essa vivência é importante, né? Além disso, a casa delas é o ambiente mais seguro que elas têm, é a casa delas. E é óbvio que ela vai e precisa usar inglês em casa. Então, esse ambiente bilíngue seria o ideal, ok? Bom, e agora eu vou deixar aqui uma pergunta que eu quero que vocês pensem, tá? Qual é o seu motivo para querer que o seu filho se torne bilíngue ainda na infância? Podem ter vários motivos. Eu tenho um motivo. O meu marido começou a falar inglês com o Arthur quando ele nasceu por outro motivo. Eu tenho certeza aí que você pode ter um outro motivo também. O meu, que eu queria que ele tivesse esse desenvolvimento cerebral cognitivo bem trabalhado, porque nenhum dos benefícios das vantagens que o bilinguismo traz é possível ter por outros fatores todos juntos. Não, a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo e tem uns ou outros que só o bilinguismo traz. O do meu marido, ele queria que o filho, né, o nosso filho não tivesse que passar pelo que ele passou em cursinho, anos e anos estudando, sendo chato. Então, esse foi o motivo dele. Eu tenho certeza que o seu motivo aí, né, se você é mãe, você é pai, olhando pro seu filho, seu pequenininho aí, tem alguns que podem ter bebê, tem alguns que podem ter um filho de 4, 5, 2, 7 anos. Então, pensa no desenvolvimento dele, né? Pensa no que você gostaria que ele tivesse e por que você quer torná-lo bilíngue ainda na infância. Tá? Então, olha aí para o seu pequeno com todo o seu amor aí no seu coração e pensa o seu motivo, porque isso é muito importante. Okay? Bom, você já viu que você pode criar um filho bilíngue mesmo não falando absolutamente nada de inglês, através da sua rotina com ele, fazendo absolutamente tudo que vocês já fazem, só em outro idioma, mas desde que esteja disposta a aprender um pouquinho todos os dias e que essa oportunidade pode não somente fazer com que você economize rios de dinheiro com cursos tradicionais de idioma ou escolas bilíngues, mas te fazer aprender inglês com muito mais facilidade. Afinal, é comprovado que a capacidade do cérebro em aprender algo se expande em até 95% quando ensinamos algo a alguém. E você não precisa acreditar em mim. Assim que terminar essa aula, eu quero que você digite na barra de pesquisas do Google como o nosso cérebro aprende. Nessa aula, te explicamos sobre os mitos mais comuns e alguns benefícios do bilinguismo na infância. Fizemos uma comparação entre a criação bilíngue e o jeito convencional de ensinar inglês a uma criança. Te mostramos a importância do ambiente ser bilíngue e ainda te fizemos pensar sobre o real motivo para você querer que o seu pequeno aprenda inglês naturalmente. Se quiser começar a entrar no espírito do Halloween, que tal esses penteados diferentões? Nós vamos deixar um link de um vídeo com passo a passo desse cabelo spectacular para você poder inserir duas palavrinhas em inglês ainda hoje. Spider and Spiderweb. A próxima aula será bem prática e vocês irão receber um PDF de atividades que os pequenos vão amar. Venha disposta a começar a aplicar o método Little Bilingue aí na sua casa com muita coisa relacionada ao Halloween.
Bye bye, pumpkin. Have a spectacular day or night.